3, irmãos. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém, Jesus. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim, queridos, ó. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? E estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória. De modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém? Graças a Deus. Querido, pode sentar, amados, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela presença dos irmãos. Nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre o Salomão, né? Quem sabe que Salomão, ele era filho de Davi, diga glória a Deus. Israel, irmãos, eu sempre gosto de falar isso quando eu falo sobre Israel e abrangendo a vida de algum rei. Israel, ele teve 3 reis que governaram sobre todo Israel. Os irmãos sabem que Israel era composto de 12 tribos. Então, houve apenas 3 reis que governaram sobre todo Israel. Esses 3 reis foram Saul, que foi o primeiro, depois Davi e depois Salomão. Então, após o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel foi dividido. Ficaram conhecidos como Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte ficou composto por 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá, ficou composto por 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, mas por que houve essa divisão chamada de dinastia? Por causa do pecado de idolatria. Após a morte de Salomão, que não é a mensagem, mas só para os irmãos terem uma ideia, o filho dele, Roboão, assentou no trono e ele começou a oprimir Israel. Israel já vinha numa opressão bastante grande, então Roboão
começou a oprimir ainda mais a vida de Israel. Aí Jeroboão acabou fazendo com que, tudo dentro da vontade de Deus, é claro, que Israel fosse dividido. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão, que era o filho de Salomão. Então, dali para frente, irmão, o reino de Israel enfraqueceu muito. Por que enfraqueceu muito? Quem conhece a Bíblia sabe. Até então, quando as tribos eram unidas, eles faziam guerra contra as demais nações. E quando as tribos se dividiram e ficaram o reino do norte e o reino do sul, eles passaram a fazer guerra entre eles. Então, se você está unido na igreja, está unido com a família, está unido com os colegas de trabalho, com certeza todo mundo puxa para o mesmo lado. Todo mundo tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, é crescer, é prosperar, é ser feliz, é ser abençoado, essas coisas. Quando existe uma divisão, aí cada um puxa para um lado. Aí vem as guerras, as pelejas, as discussões, aquelas coisas que a gente já sabe como acontece. Então, infelizmente, aconteceu isso com Israel. Se você lê a Bíblia e você conhece, tu sabe que após a divisão de Israel, o reino de Israel só enfraqueceu bastante, por causa das constantes guerras entre os próprios filhos de Israel. Daqui a pouco Israel se levantava contra Judá, daqui a pouco Judá contra Israel, e era irmão matando irmão. Mas amém, meus irmãos. Agora é impressionante aqui a maneira como Deus fala com Salomão. Quem é que prestou atenção que Deus falou com Salomão através de sonhos? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente sempre tem sonhos bons. Você pode ver. Você vai ter um sonho, é coisa boa. Você sonha sempre coisas positivas, coisas boas, coisas que você acorda e diz, que sonho bacana, que sonho que eu tive, Deus falou comigo. Quando a gente está bem espiritualmente é assim. Foi o caso de Salomão aqui, ele estava num culto, o culto ainda não era no templo, porque o templo ainda não havia sido edificado, mas os cultos eram nos lugares altos, conforme diz a palavra. Ele estava num culto, orou, cantou, ofereceu ofertas, sacrifícios ao Senhor, uma beleza. Depois do culto, ele foi dormir, e o culto foi muito bom pelo jeito. Amém, meus irmãos? Quem ainda diz que os cultos são bons, diga glória a Deus. Ai, pastor, o culto não é bom, mas o culto continua o mesmo, irmão. Às vezes a gente que muda um pouquinho, e aí a gente... o culto não está bom, ou o culto não é bom, o culto é isso. O culto é sempre bom quando a gente está bem, né? Então, o culto para Salomão foi uma bênção. Por quê? Porque ele estava bem. Ele subiu ali naquele lugar, mas para quê? Para adorar a Deus. Então, quando a gente vem à casa de Deus com o objetivo de adorar a Deus, né? Tipo, você sai lá da tua casa, dá um trabalho, né, irmãos? Vem de ônibus, vem de carro, gasta com transporte, se prepara, toma banho, veste uma roupa que você julga boa para chegar até aqui, dá trabalho. A gente poderia estar fazendo tantas coisas agora, poderia estar fazendo um serviço, ganhando um dinheiro, poderia estar descansando, poderia estar, não sei, N coisas poderíamos estar fazendo, mas nós escolhemos o quê? Vir ao culto. Então, se nós chegássemos aqui e a gente não aproveitasse aquilo que está sendo feito aqui, é um ponto negativo para nós. Então, Salomão, ele foi ao culto e o culto estava bom. E o culto de Salomão, quando terminou, ele vai para casa e ele tem um sonho, que na verdade, irmãos, foi uma revelação de Deus. Quem sabe que Deus revela através de sonhos? Deus revela. A Bíblia mostra várias pessoas recebendo revelação de Deus em sonhos. Lembra do sonho de Faraó? Quem lembra, diga amém, Jesus. Sonho de Nabucodonosor, de Deus, né? O sonho, meus amados irmãos, de José, que José teve um sonho que o anjo falou com ele, e 2 vezes, a primeira vez para que recebesse Maria, e a segunda vez
que saísse do Egito, porque quem procurava a morte do menino já havia morrido. Então, Deus, ele fala em sonhos. Aquela visão que Paulo teve para atravessar a Macedônia foi um sonho, acredito também. Então, Deus, ele fala através de sonhos. E a revelação que Deus deu para Salomão foi extraordinária. Imagine, no sonho que Salomão teve, Deus apareceu. E Deus disse para Salomão assim, ó: pede o que queres que eu te dê. O que nós entendemos com essa frase? Pede o que queres que eu te dê. Eu entendo que o que ele pedisse, Deus faria. Se ele pedisse um carro, ele ganhava um carro. Se ele pedisse uma casa, ele ganhava a casa. Se ele pedisse um sítio, ou se ele pedisse alguma coisa pessoal, Deus faria. Então ele deve, irmão, ter acordado assim, num estado de alegria muito grande. E aí é lógico, ele, poxa, Deus perguntou o que eu quero que ele me dê. Irmão, falta tanta coisa na vida da gente. Falta ou não falta, meus irmãos? Irmão, tem tanta coisa que a gente gostaria de arrumar na vida da gente. Tem tanto familiar nosso que a gente gostaria de ver servindo a Deus. Tem tanta gente em estado material assim tão debilitado, levando uma vida financeira tão difícil. Tem tantos problemas na cidade, tantos problemas na tua casa, na tua família. Aí, se Deus dissesse: Benjamin, pede o que tu quer que eu te dê. Sinceramente, se Deus me falasse assim, eu não saberia o que pedir. Eu ficaria: meu Deus, o que eu vou pedir, Jesus? Tenho tanta coisa que eu gostaria de receber. E Salomão não era diferente da gente, irmão. Ele tinha muita coisa que ele tinha falta, que ele gostaria de ter. Ele tinha muita coisa que ele gostaria de viver na vida dele, porque todos nós queremos ter algo, queremos viver alguma coisa na vida da gente, algo sobrenatural, algo familiar, algo pessoal, individual nosso. Então, se Deus nos desse a oportunidade de pedir aquilo que nós quiséssemos, certamente a gente ficaria em dúvidas aqui nessa tarde. E Salomão, Deus falou com ele, ele deve ter pensado bastante. Poxa, o que eu vou pedir para Deus? Daí ele lembrou, irmão, da oportunidade que Deus deu para ele. Quantos aqui Deus tem lhe dado oportunidade? Lembra disso, não esqueça. Quem dá oportunidades é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem levanta é Deus. É Deus que está na tua vida fazendo tudo isso que aconteceu, ou tudo isso que tem acontecido. E aí Salomão, ele lembrou-se: bom, meu pai morreu, eu estou no trono, eu sou jovem, não tenho experiência. Como é bom quando a pessoa reconhece a sua falta de capacidade, que é a coisa mais difícil hoje em dia. Reconhecer a falta de capacidade, tipo, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Reconhecer que não pode, que não tem condição. Salomão olhou para dentro dele e disse: como é que eu vou reinar sendo jovem, sendo inexperiente e um povo tão grande desse? Eu vou fazer coisa errada. Eu vou entristecer o povo. O povo não vai gostar, talvez, das minhas atitudes, porque eu não vou saber agir como deve ser feito. Então ele pediu a Deus o quê? Que o Senhor lhe desse um coração entendido, ou seja, que Deus lhe desse sabedoria para poder governar sobre o povo de uma forma justa, para fazer justiça ao povo, porque quem sabe que o povo é sofrido, meus irmãos? Está lá os políticos brigando por poder. Os irmãos sabem disso, os políticos brigam por poder. Mas brigar pelo povo mesmo, irmão? Tu acredita que eles brigam pelo povo mesmo? É difícil, né? Então o Salomão aqui, ele teve uma atitude, irmão, uma atitude nobre. Ele não pensou no estômago dele, no umbigo dele. Ele pensou no povo sofrido, o povo pobre, o povo que carece de justiça.
Veja bem como nós temos injustiça nesse país. Você trabalha anos, aí quando chega na hora de se aposentar tem que pegar um advogado, tirar 30% do que é teu para pagar advogado, coisa que não precisava. Você tem uma causa que todo mundo vê que é tua, é direito teu, mas você tem que pagar advogado. Aí 30% daquilo que era seu vai para o bolso de um advogado. Você gasta com a justiça. Que justiça é essa que você tem que pagar, brigar para fazer valer? Então Salomão, ele queria fazer justiça. Ele queria que as pessoas que chegassem até ele fossem beneficiados, tivessem as suas causas resolvidas e as suas vidas abençoadas. Mas ele sabe que dele mesmo ele não tem essa capacidade. Então ele diz: Deus, me dá um coração sábio e entendido para eu ouvir causas e julgar com justiça, com retidão, Senhor. Porque o Senhor me tem colocado aqui no trono de Davi, meu pai, e eu sou ainda uma criança, sou jovem, não sei como entrar e nem como sair do meio do teu povo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. E olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto da oração dele. Quem lembra que nós lemos isso? Mas pastor, tem oração que Deus não se agrada? Claro, meus irmãos. Tem orações que Deus não se agrada. Uma oração egoísta, aquela de Tiago 4, versículo 3. Está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar nos vossos deleites, nos vossos prazeres. É tipo pessoas que só pensam neles, né? Então a oração dele é uma oração egoísta. O Salomão orou, mas note que o que ele pede não é para usar em benefício dele. Ele pede algo para usar em benefício do povo. Então essa oração, que é uma oração que Deus se agrada, Deus se agradou da oração dele. E Deus ficou assim, meus amados irmãos, feliz com Salomão. Por quê? Porque ele poderia ter pedido uma vida longa. E Deus disse: você não pediu longevidade, você não pediu uma vida longa. Tipo, Deus, me faz viver 200 anos, me faz viver 100 anos. Eu quero uma vida bem longa. Ele não pediu uma vida longa, longevidade. Ele não pediu também, meus irmãos, riquezas, nem glórias. E ele também não pediu a vida dos inimigos. Quem sabe que uma autoridade tem vários inimigos? Todo mundo quer puxar o tapete, todo mundo quer apunhalar pelas costas, todo mundo critica, condena a atitude, às vezes, da pessoa que é uma pessoa que tem que tomar decisões. A pior coisa que tem, irmão, é ocupar um cargo que você tem que decidir. Decidir quem sai, quem fica, quem vai preso, quem vai em liberdade. Decidir quem vive, quem morre. Decidir pelos outros é muito difícil. Quem compreende, diga amém, Jesus. Meu Deus, irmão. Salomão estava com um abacaxi na mão. Agora ele vai ter que decidir no lugar das pessoas. E se ele decidir de forma errada? E se ele decidir pela aparência das pessoas? Porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pela aparência das pessoas. E às vezes beneficiamos aquele que tem uma aparência boa e prejudicamos aquele que não tem aparência boa. Às vezes abrimos a porta para quem tem dinheiro e fechamos a porta na cara daquele que não tem dinheiro. Então Salomão, ele estaria agora numa posição difícil, porque ele vai ter que decidir muita coisa. E tem gente que na hora que você decide te aplaude, e tem gente que te critica. Então era muito difícil. Quem sabe que lidar com o povo é muito difícil? Difícil, né? É muito mais fácil lidar com qualquer coisa do que lidar com gente. Por quê? Porque gente tem cabeça. Nós estamos aqui em várias pessoas, cada um tem uma cabeça. Cada um tem um tipo de sentimento, de coração. Cada um se expressa de um jeito, recebe a palavra de um jeito. Então é muito difícil lidar com gente, né? E as irmãs aí que são professoras, o irmão ali é professor, as irmãs lá são professoras também, né? Hoje em dia está mais difícil ainda ser professor, porque não dá para falar mais nada.
tudo é discriminação, tudo é preconceito, tudo é isso, tudo é aquilo e não sei o quê, e daqui a pouco já arruma para a cabeça e se incomoda com o pai, né? Tem pai que parece que está querendo que o filho vira bandido, porque não dá para corrigir filho de ninguém mais hoje em dia. Então é muito difícil, muito difícil. Você não está vendo os policiais? O polícia não pode atirar, tem que esperar primeiro o bandido atirar, para depois, o cara tem que torcer, né? Torcer para o bandido errar. Porque se o polícia atira primeiro, o pessoal já cai matando. Já vai lá para o Jornal Nacional, para o Fantástico, não sei aonde, e já abre sindicância, e o policial já tem que explicar mil e uma coisa, numa ocorrência que é defesa da vida dele mesmo. Mas querem que primeiro o policial receba o tiro, para depois revidar. Rapaz, eu não sei como tem gente que ainda entra na polícia. Palavra de honra que eu tenho pena dos policiais, porque com a justiça que temos aqui no Brasil, ser policial é como enxugar gelo. É a mesma coisa, empacotar fumaça, encher pneu de trem, por aí vai afora. Então é complicado, irmão, é difícil lidar com o povo. E Salomão sabia dessa responsabilidade. Então o que ele faz? Pede que o Senhor o capacite, pede que o Senhor lhe dê sabedoria. E Deus se agradou da oração de Salomão, igreja do Senhor. E Deus disse: Salomão, como você não pediu isso, não pediu aquilo, e não pediu mais esse e aqui, mas você pediu um coração entendido para julgar as causas do meu povo, eis que darei a ti um coração tão entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti não haverá ninguém semelhante a ti, louvado seja Deus. Deus respondeu à oração de Salomão, igreja. E quem crê que o Senhor também responde a sua oração, levante a mão e diga glória a Deus. Deus também responde a tua oração, sim. Talvez você não precise tanta sabedoria como Salomão precisou, mas talvez você está precisando de um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de inteligência. Você está com um abacaxizinho, talvez não tão grande como o de Salomão, mas você tem um abacaxizinho aí para descascar. Probleminha de família, probleminha na saúde, probleminha lá no teu trabalho, problema na igreja. Pastor, na igreja também tem problema na igreja. Pastor, o que eu faço? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dirigir para você fazer a coisa de maneira que você não seja prejudicado e que ninguém se prejudique pela decisão que você tomar. Quem crê que o Senhor vai dar a direção, diga glória a Deus. E olha, irmãos, os irmãos sabem aqui a sequência da história. O Salomão recebeu de Deus essa bênção. Passados uns dias, apareceu um problema. Não sei se é o primeiro, mas foi um problema difícil que apareceu ali. 2 mulheres pediram uma audiência com o rei. As 2 mulheres diziam que eram mãe da mesma criança. Ou seja, uma criança e 2 mães. Como é que resolve um caso desse? Hoje é fácil, né? Leva ali no laboratório, sei lá, fio de cabelo, uma quantiazinha de sangue, alguma coisa, algum material genético, faz o DNA. Não, essa aqui é a mãe, pronto, fim de papo. Mas naquela época não tinha nada disso. E esse negócio assim, você pode ver, irmão, criança pequena, agora nasceu meu netinho, até chegou em casa ainda há pouco. Um olha e diz assim, é a cara do pai. O outro olha e diz, é a cara da avó. O outro diz, não, é a cara do fulano. Cada um tem um jeito de olhar para a criança e cada um acha parecido com alguém, sim ou não? Então, se fosse olhar para a aparência do bebê lá, 2 mães e um bebê. Eu acho que a mãe é aquela. Não, eu acho que a mãe é essa. Quem entende que um caso desse não dá para achar, tem que ter certeza. Bom, tem coisa que eu posso achar, que eu posso pensar, que eu posso emitir uma opinião. Mas tem coisas que eu tenho que ter certeza. E se eu não tiver certeza, então é melhor que eu não abra a boca. Se eu não tiver certeza, é melhor que eu não tome decisão e partido para nenhum lado. Então tem coisas que eu tenho que saber como agir e o que fazer e não posso errar. Aqui o Salomão não podia errar. As 2 eram mulheres, as 2 haviam tido
um filho, diferença de dias, porém, uma durante a noite, certamente asfixiou o filho, é muito comum acontecer isso há tempos atrás. As mães geralmente dormiam com a criança do lado e iam amamentar durante a noite e acabavam asfixiando as crianças. Eu tive conhecimento de casos que aconteceu aqui em Joinville, de mãe sufocar a criança na cama dormindo. E foi o que aconteceu aqui. As duas moravam juntas, tiveram um filho em diferença de dias, e uma delas asfixiou o filho, deitou em cima, provável, durante a noite, a criança morreu. Quando ela acordou à noite, viu que o seu filho estava morto, foi na cama da colega, tirou o filho, que estava vivo, o filho da outra, e colocou o filho dela morto. Quando aquela mulher acordou durante a noite para amamentar, viu que a sua criança estava morta. Mas quando amanheceu o dia, que clareou, ela viu que o filho que estava com ela não era o seu filho, mas era o filho da sua colega. E olha, irmão, que colega, né? Muito amiga, não é verdade, meus irmãos? E elas moravam juntas. É provável que saíram da casa dos pais, porque tem gente que valoriza mais o amigo do que o pai e a mãe, né? As duas moravam juntas. Quem sabe, vamos dividir aí um quarto, vamos morar juntas. Eu estou por aqui com a minha mãe, eu não aguento mais o meu pai é muito chato, ele tira a minha liberdade, eu não tenho liberdade, vamos morar juntos. Saíram de casa e foram trabalhar numa profissão boa também, né? Se tornaram prostitutas. Então sai da casa do pai, porque não querem às vezes obedecer pai e mãe, não querem ter limites, querem viver uma vida desregrada, se ajuntam com falsos amigos, que de amigo não tem nada, só o nome de amigo, que amizade mesmo não existe. Foram dividir um quarto juntas, até aí tudo bem. Mas daqui a pouco, irmão, olha o que aconteceu. Será que o pai e a mãe dessas moças nunca disse a elas: olha, minhas filhas, não sai de casa, fica aqui, aqui é o teu pai, aqui é a tua mãe, aqui você é bem cuidada, aqui nós amamos você de verdade, aqui do jeito que você estiver não importa, porque nós sempre vamos te querer bem. Será que o pai e a mãe quantas vezes devem ter falado isso para as filhas? Mas não, falta de ouvir a voz do conselho do pai, da mãe. Saíram de casa, foram morar juntas, e olha o que aconteceu. Agora, de amigas se tornaram o quê? Inimigas. Aí já quebrou o pau lá, fechou o tempo. Dá meu filho, que filho teu é meu? Não, o filho é meu, não é meu. E começaram a brigar. E aí, meus irmãos, vieram para que o rei julgasse essa causa. Louvado seja Deus, amém? Pediram uma audiência. E aí agendaram lá, marcaram. No dia marcado, Salomão estava lá. As duas entraram e cada uma contou a sua história. Majestade, eu e essa mulher moramos juntas, tivemos um filho, questão de dias ali, uma da outra. Porém, essa aí, ela asfixiou o filho de noite, a criança morreu. E ela levantou durante a noite, pegou meu filho que estava vivo, levou para a cama dela e colocou morto na minha cama. De maneira que essa criança aí é meu filho. A outra disse: não, você está mentindo. Na verdade, rei, a criança viva é minha. Ela que asfixiou o filho dela. O morto é filho dela. E aí a outra dizia: não, o filho é meu, o vivo é meu, o morto é dela. E agora, irmão, vai fazer o quê? Vai chamar quem? Quem sabe que tem horas que não dá para chamar ninguém, que o negócio é com a gente. Meu amigo, aí que está o negócio. Por isso, irmão, tem que estar preparado. Tudo que a gente vai fazer tem que estar preparado. Por quê? Porque vai chegar uma hora que é nós que vamos ter que agir, é nós que vamos ter que decidir, é nós que vamos ter que fazer. Vai chegar uma hora que não vai ter conselho de ninguém, não vai ter ajuda de ninguém, não vai ter opinião de ninguém. É a tua palavra, é a tua atitude, é a tua decisão. E nessas horas é bom estar preparado para fazer aquilo que é correto. Louvado seja Deus. Porque senão, meus irmãos, se não estiver preparado, é difícil, muito difícil. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que o Salomão estava preparado. Ele havia orado. Deus estava na vida de Salomão.
Irmão, como é gostoso quando a gente ora. Como é gostoso, irmãos, quando Deus está na vida da gente. Que a gente vai fazer as coisas com convicção, com fé, sabendo que vai dar certo, sabendo que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque Deus está na vida da gente. E se Deus está na vida da gente, tudo é mais fácil, meus irmãos. Eu me lembro de uma palavra dita por Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 ou 6. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. João, capítulo 15, versículos 5 ou 6. Deixa-me conferir aqui. Toda a igreja diga amém, Jesus. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Que lindo, ó. Jesus dizendo para os discípulos, ó. Se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vós, e quem está em mim vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus falando para os discípulos, olha, aprende que sem mim, vocês não fazem nada. E olha que às vezes nós sabemos disso e queremos fazer sem Jesus. Insistimos, né? Lembra deles quando foram atravessar o Mar da Galileia com um pequeno barquinho? Conseguiram? Não. Por que não conseguiram? Porque uma grande tempestade se levantou. E aí eles passaram a noite remando, e o barco não saía praticamente do lugar. Foi depois das 3 horas da manhã que Jesus apareceu lá. Aí quando Jesus entrou no barco, agora com Jesus no barco, o vento para de soprar e as águas do mar se acalmam e eles podem fazer a travessia do mar com tranquilidade, porque agora Jesus estava no barquinho, louvado seja Deus. E assim é com a gente, irmão. Sem Jesus é difícil para nós. Então, é por isso que você tem que estar preparado para as situações que vão surgir no dia a dia da vida da gente. Irmão, nem tudo que vai aparecer assim é fácil de resolver. Tem coisa que é difícil de resolver. Tem coisas que é difícil de suportar. Quem sabe disso? Muito difícil. Então, é só Deus para dar graça. E aí o Salomão pediu o quê? Pediu a sabedoria. Agora as duas mulheres estavam ali, cada um contou a sua história. O povo ficou confuso. Aí quem gostou mais de uma disse, eu acho que aquela ali é a mãe. Quem gostou mais da outra disse, eu acho que aquela lá é a mãe. Eu estou vendo sinceridade nessa. O outro dizia, eu estou vendo sinceridade naquela. Porque quem sabe tem gente que mente bem para chuchu. Não tem gente que mente melhor do que aquele que está falando a verdade. Então é difícil. Só que o Salomão não se deixou levar pela aparência, não se deixou levar pela opinião das pessoas que estavam ao redor. Salomão, ele teve uma ideia, ele foi inspirado por Deus, e foi uma ideia, a princípio, olhando assim, radical. Salomão disse a um dos soldados, traga uma espada aqui. Aí todo mundo ficou pensando, um problema que se resolve com caneta, vai resolver com espada? Se a correia está bem da cabeça? Traga uma espada. E trouxeram a espada bem afiada. Imagine a espada de um soldado. Super afiada, usada em combate. Aí Salomão disse assim, pega agora a criança e corta ao meio. E divide, dá metade para uma e dá metade para outra. E aí o problema está resolvido. A mulher que não era a mãe da criança disse, está certo, majestade, a briga acaba. Mas a mulher que era a mãe da criança disse, não, majestade, não faça mal ao menino. Pode deixar a criança com ela, mas deixa a criança viva. E foi na resposta das duas mães que Salomão descobriu qual era a verdadeira mãe. Quem já ouviu aquele provérbio que o peixe morre pela boca? O peixe morre pela boca. Você vai falar com a pessoa e ela vai. Quem fala muito, meu amigo, arruma perturbação para a cabeça.
Então, ela morreu pela própria boca dela. O mal que ela queria fazer para a colega, ela morreu pelas palavras dela. Quando ela disse, isso mesmo, majestade, o senhor está certo, boa atitude. A mãe dizia, não, não, majestade, deixa a criança viva com ela, não tem problema. E a outra dizia, não, não, nem meu e nem teu. Isso é inveja. O pior problema do invejoso não é o fato dele não ter, mas é o fato dele você ter e você estar feliz. O invejoso, ele não sofre pelo que ele não tem, mas ele sofre por aquilo que as pessoas têm. Então veja, nem meu e nem teu. Ah, se eu não tenho um carro, tu também não tem que ter. Se eu não tenho casa, tu também não tem que ter. Se eu não canto no coral, tu também não tem que cantar. Se eu não toco, tu também não tem que tocar. Se eu não estou na igreja, tu também não tem que estar. Isso é inveja. Inveja. A inveja é maligna. A Bíblia fala em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos. E os irmãos sabem que a última coisa que perece na gente são os ossos. E o sábio disse, a inveja é a podridão dos ossos. Olha que inveja terrível. Ela não estava muito preocupada de ter perdido o filho, ela estava preocupada que a outra tinha. Em vez dela chorar a perda dela, ela se doía pela conquista da outra. Então tem gente que é assim, meus irmãos, né? Às vezes você está feliz na igreja, seja aqui ou na igreja que você congrega, e às vezes as pessoas não gostam de ver você feliz na tua igreja. Daí eles tentam te desanimar. Eles não se alegram com você. Os irmãos sabiam que é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que rir com quem está rindo? Você sabia, irmão, que a alegria das pessoas incomoda muita gente? Se você está triste, falando mal de alguém, é capaz de alguém falar, vem aqui tomar um café, vamos comer uma pizza, vamos fazer um churrasco aqui, e vamos criticar, vamos falar mal dessa pessoa. Mas se você elogia alguém, se você elogia a tua empresa, a tua igreja, se você elogia o teu amigo, talvez não te convide nem para comer um cheeseburger. Que tem pessoas que gostam de ter do lado só a pessoa que critica e que fala mal. E geralmente a pessoa boa que elogia, a pessoa boa que não tem murmuração, que só fala coisa boa, eles não querem por perto. É inveja, meus irmãos. Mas o sangue de Jesus tem poder, amém, meus amados? Quem sabe o real motivo de Jesus Cristo ter sido entregue para a morte? Inveja. Está no Evangelho. Está escrito assim, ó, e Pilatos sabia que o haviam entregado por inveja. Eles não tinham nada contra Jesus, mas inveja. Por que inveja? Porque a Bíblia diz que Jesus pregava diferente dos escribas e fariseus, porque Jesus pregava com autoridade, com sabedoria, e que Jesus era varão poderoso, não apenas em palavras, mas também em obras. Quem lembra disso que o Evangelho fala? Então, com Jesus, irmão, ele falava e acontecia. Ele dizia ao paralítico, levanta, toma a tua cama, e o paralítico levantava. Ele dizia ao cego, veja, e o cego via. Ele dizia ao morto, levanta, e o morto levantava. Ele pegava 5 pães e 2 peixinhos, abençoava e começava a partir o pão. E quanto mais partia pão e peixe, mais pão e peixe tinha para partir. Ele mandou encher lá uns barris de água e mandou servir e tiraram água do barril, mas até chegar na mesa já era vinho, ó. Ele dizia para o demônio, saia, e o demônio saía. Ele dizia para o mar, acalma-te, e ao vento, aquieta-te, e o mar e o vento lhe obedeciam. E pandalamaste, assurianda lamanaia. Oh, levante a sua mão e glorifique esse Cristo vivo e poderoso que está entre nós aqui nessa tarde para nos abençoar. Alacanda rabacheia, glória a Deus, aleluia. Quem pode sentir a presença de Jesus, diga glória a Deus. Ele está conosco, meus irmãos. Então, a real motivação de entregar Jesus, inveja. Inveja, que coisa impressionante, né? Impressionante. O que a inveja é capaz de fazer com a vida de uma pessoa? Eu vou mencionar aqui um caso do Antigo Testamento
Por que Caim matou Abel? Quem sabe? Inveja. Coitado do Abel, mano, vamos para o culto? Vamos. Aí chegava lá no culto, Abel no culto, Caim, mesmo culto, cada um oferecendo o culto a Deus. E aí Deus abençoando Abel e o Senhor recebendo as ofertas de Abel e abençoando a vida de Abel, e Caim num deserto espiritual. Mas por que Deus rejeitava as ofertas de Caim? Porque antes de Deus rejeitar as ofertas de Caim, Deus havia rejeitado Caim pelo modo de vida dele. Aí o Abel, irmão, estava feliz no culto e o Caim triste. As orações de Abel eram recebidas pelo Senhor e as de Caim não passavam do teto, não subiam. E aí o Caim, em vez de dizer, meu Deus, eu vou fazer um concerto com Deus. Não, ele não quis concerto com Deus. Antes ele optou, vou matar meu irmão, vou acabar com essa alegria. Vou acabar com a alegria do meu irmão. Meu irmão está alegre, cada culto ele está mais alegre, Deus está abençoando, mas vou acabar já com essa alegria. Pelo amor de Deus, irmãos. Gente que quando vê alguém prosperar na igreja, tenta barrar o caminho da pessoa, impedir a pessoa de fazer o que vem fazendo. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que se alegrar com quem faz. Orar por aqueles que estão fazendo. Queremos, ter um coração assim, meus irmãos, que não impeça os irmãos de crescerem e prosperarem na presença de Deus. Mas um coração que se alegre. É novo na igreja, é novo na fé, mas está cheio do Espírito Santo, que bom. Está batizado com o Espírito Santo, está profetizando, está tendo revelação, está pregando já, está louvando, que beleza. Se alegrar e ver as pessoas crescerem na presença de Deus. Amém, igreja do Senhor? Quem era mais velho na fé, Pedro ou Paulo? Pedro. Pedro começou primeiro, Pedro começou lá com os 12. Aí lá atrás, depois de bastante tempo, Paulo veio para o Evangelho. E daqui a pouco Paulo ele começa a crescer no ministério. Veja, meus irmãos, que a maior parte das cidades foi evangelizada por Paulo. Você quase não vê o trabalho que Paulo fez, Pedro fazendo, não que não o fizesse, também fez. Mas Paulo teve um ministério muito mais, digamos assim, frutífero do que o ministério de Pedro. Não que o de Pedro não fosse uma bênção, claro que foi. Mas o que esse Paulo fez, irmãos? E quem sabe que tinha gente que falava mal do Paulo? Quem sabe que tinha gente que dizia, esse apóstolo é de Araque. Lembra? Por quê? Porque até então, para ser apóstolo, tinha que ter conhecido Jesus, andado com Jesus. E Paulo não teve esse privilégio. E aí o apóstolo Paulo, na 1 de Coríntios, ele fala sobre o seu apostolado. Em outras passagens da Bíblia, ele fala sobre o seu apostolado, muitos desprezando o ministério apostólico de Paulo. Aí vem Jesus e diz, quer saber, eu vou acabar com esse negócio de desprezar o ministério de Paulo. O que Jesus fez? Arrebatou Paulo lá no céu. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, Paulo diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu, o paraíso de Deus. Eu vi e ouvi coisas que agora não convém falar. Paulo não andou com Jesus fisicamente aqui na terra, mas Paulo andou com Jesus no céu, meus irmãos. Aquilo ali foi Jesus carimbando a credencial de Paulo. Nunca mais vão dizer que você não é apóstolo, porque você andou comigo aqui na minha casa. Alacanda, Surianda, Alamanaia, glória a Deus, aleluia. Adore o Senhor Jesus aqui nessa tarde, amém, meus irmãos? Que coisa linda o que Jesus faz. Talvez aquilo até poderia abater um pouco o emocional de Paulo, porque você está fazendo as coisas para Deus, e as pessoas, em vez de te incentivar, te criticam muito, e isso abate, né? As pessoas, esse aí não é apóstolo de verdade, apóstolo é Pedro, apóstolo é Tiago, apóstolo é João, apóstolo é os 12. Esse aí não é apóstolo, isso aí é um que apareceu e caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas não, meus irmãos. Se converteu no caminho de Damasco. Jesus falou com ele ali, meus irmãos, no caminho de Damasco. Amém, igreja do Senhor? Paulo disse, o evangelho que eu prego eu não aprendi com homem algum.
mas eu aprendi do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Paulo se converteu, ele vai para o deserto da Arábia, e lá foi uma faculdade para Paulo. Ele já tinha material teológico, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Já era um teólogo formado, Paulo, mas ele não tinha ainda o evangelho, meus irmãos. E ele foi para a escola de Jesus. E lá no deserto da Arábia, ele fica lá um bom tempo aprendendo o evangelho. E aí ele sai do deserto e começa a pregar o evangelho. Deus começa a usar Paulo poderosamente. E ele foi humilde. Tanto que ele diz: eu vou em Jerusalém mostrar para os apóstolos qual é o evangelho que eu prego, para eles dar lá o amém deles. Porque esse negócio de dizer que não tem submissão ao homem, é tudo que o diabo quer, viu, meus irmãos? Crente que diz que não se submete a homem algum, é tudo que o diabo quer. O apóstolo Paulo disse: bom, eu aprendi do Senhor Jesus, mas eu vou a Jerusalém numa convenção e eu vou expor o evangelho que eu prego. Aí Paulo chegou lá diante de Pedro, diante de Tiago e João, que eram as colunas da igreja primitiva, diante da igreja, e Paulo expôs o evangelho que ele pregava. E sabe o que os irmãos disseram? Continua pregando, porque é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aí Paulo saiu de Jerusalém aprovado por Deus, já era, mas saiu de Jerusalém aprovado pela igreja, meus irmãos. Porque esse negócio de dizer que Deus aprova e a igreja não aprova, isso é mentira. Ah, ninguém gosta de mim na igreja porque eu sou homem de Deus. Ó, duvido, hein? Pode ter uma meia dúzia que não gosta, mas a maioria tem que gostar de você. Esse negócio de dizer que é aprovado por Deus e não é aprovado pelos homens é mentira. Ah, ficou só eu aqui na igreja, saiu todo mundo, porque comigo o caminho é estreito. Opa, tem alguma coisa errada. O caminho de Jesus era bem estreito, mas a multidão seguia Jesus. O caminho que Paulo pregava era estreito, mas a multidão acompanhava Paulo, acompanhava Pedro, acompanhava eles. Então, esse negócio de dizer que é aprovado por Deus e não é aprovado pela igreja é mentira. Os aprovados do Senhor são aprovados pela igreja. Pode alguém da igreja reprovar, porque não há unanimidade, mas a grande maioria tem que aprovar o trabalho da gente, meus irmãos. Amém? Claro que vai ter uma meia dúzia que tem uma dor de cotovelo, que tem um olhinho mais grande, uma invejazinha, que vai, mas não sei do jeito que canta, não sei, do jeito que prega. Continua não sabendo, o importante é Deus estar abençoando. Amém, meus irmãos? Então a inveja é um sentimento muito terrível. Amém? Mas nós estamos livres disso pelo sangue de Cristo. Amém, igreja do Senhor? Canta comigo, vamos cantar um pequeno corinho. A madrugada ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. A madrugada eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. A estrela d'alva no céu brilhava, quando eu falava com o Senhor assim. A estrela d'alva no céu brilhava, quando eu falava com o Senhor assim. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim. Jesus ouviu o meu clamor e os meus problemas Ele resolveu. Jesus ouviu o meu clamor e os meus problemas Ele resolveu. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. Senhor, Senhor, tenhas compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti. Amém, Jesus. Segure a
mão assim, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que sempre nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, se for a tua vontade, revela pelo teu Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja engrandecido. É o que eu te peço. Amém. Palmas bem fortes para Jesus. Isso, aplaude Jesus. Presta atenção, meus amados. Quem sabe que Deus, ele nunca fala em vão, né? Muitas das vezes a gente, bem que tal pessoa podia estar aqui para ouvir. Mas é assim, irmão, se fosse para aquela pessoa ouvir, também estaria. Como a pessoa não está, talvez ela precise ouvir também, lógico. Mas se Deus falou, é eu que estou precisando, é vocês, é nós que precisamos ouvir. Então Deus falou aquilo que a gente precisa ouvir, né? E tem duas pessoas aqui que sofrem uma perseguição. Sofrem mesmo, tá? E o motivo é a inveja mesmo. A inveja do Satanás, assim, para tentar abater vocês. Duas pessoas aqui que sofrem perseguição e por causa da inveja. Deus quer dar um livramento aqui para essas duas pessoas. Onde é que estão vocês? O diabo se levanta. Você é um, querido. Amém? Pode ficar aí, depois nós vamos orar pelo irmão. Aliás, vem na frente, o Tiago me ajuda aqui. Tiago, ora por ele. Pode vir, querido. O Tiago vai ajudar aqui, vai orar. Onde é que está essa segunda pessoa? Tem mais uma pessoa. Não seria agora. Onde está essa segunda pessoa? Não seria e também não. Mas a pessoa está aqui. Não seria. Vem, irmã, a irmã de trás, vem aqui, em nome de Jesus. A igreja aplaude a Jesus, irmão, dá glória a Deus. Isso, glorifica o Senhor, porque Ele é merecedor, glória a Deus. Tem uma pessoa aqui conosco, que de uns tempos para cá, você passou a ter dor no teu estômago. Não é uma dor assim, digamos, insuportável, é uma dor assim até, que não é muito forte. Mas é incômoda, porque sempre está ali aquela dor no teu estômago e já faz um tempinho isso. Onde é que está essa pessoa para nós orar por você? Venha, o sangue de Jesus tem poder, venha. Aquele que crê que Jesus cura, aplaude e dá glória a Deus. Que maravilha, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa aqui que você teve uma decepção. Uma pessoa que está aqui, você teve uma decepção na vida material. Mas assim, foi decepcionante assim a maneira como as coisas se fecharam. Se fecharam muito, me revela o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor está dizendo assim para essa pessoa, que você não se deixe levar pela decepção, porque Deus tem algo muito maior para colocar na tua mão. E não vai demorar muito não. Você pode ter certeza que tem algo de Deus chegando aí na tua mão, muito em breve, muito mais rápido do que você pensa. Onde é que está essa pessoa revelada? Venha, irmã, venha. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui entre nós que de uns tempos para cá você passou a sentir assim uma dor meio que constante assim nas tuas costas, na altura do pulmão, me revela o Espírito Santo. É uma pessoa que de uns tempos para cá você passou a sentir uma dor frequente, meio constante, na altura do teu pulmão assim. Eu sinto a pensão é do que vem essa dor. Jesus quer te curar dessa dor. Onde é que está essa pessoa? Uma vez, venha, irmã, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder.
Palmas bem forte para Jesus. Glorifica ao Rei. Que maravilha, Deus é maravilhoso, irmãos. Uma pessoa aqui entre nós, que vez por outra assim, você mastiga e te dói aqui o maxilar e te dá uma sensação de incômodo dentro do teu ouvido. É uma pessoa revelada que ela mastiga e vez por outra você sente dor assim no maxilar, aqui no teu carrinho, e te dá uma sensação de incômodo no ouvido, nas mastigações. Não é frequente, mas vira e mexe te dá esse problema. O Senhor está dando um livramento aqui, me revela o Senhor. Onde é que está essa pessoa? Uma vez eu lhe chamo também. Eu podia orar aqui pela irmã. Vem cá, irmã, venha, bem a senhora. Palmas para Jesus, meus irmãos. Isso, bem forte as palmas para Jesus. Que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. É este nosso. Ele salva, Ele cura. Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Com o Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos ficando de pé, meus irmãos? Vamos fazer a parte das ofertas agora. Se você trouxe uma oferta, pegue agora. Você que trouxe a sua oferta, pegue agora. Aproveitando enquanto os irmãos vão pegando as ofertas, eu quero dar um recado aqui para os ouvintes. Ouvintes, domingo à noite no culto da família, nós vamos ter aqui a dupla Paulo e Neide. Então os irmãos que estão nos acompanhando pelo rádio, viu, irmãos? Domingo, culto da família, dupla Paulo e Neide aqui, pregando e cantando domingo à noite. Um grande culto aqui, o culto da família, com a presença do Paulo e da Neide aqui, pregando e louvando o Senhor. Amém? Hoje à noite também para os irmãos que estão em casa, viu, irmãos de casa? Hoje à noite tem culto aqui na sede. Aproveita, vem para a sede à noite aqui, ouvir a palavra de Deus e orar ao Senhor, que é tão bom nós buscar a presença do Senhor, né? Vamos ofertar, meus amados. Quem trouxe a sua oferta, pega na sua mão. Isso. Pastor, eu estou com o meu dízimo. Então vem para frente, se houver algum irmão, tem uma irmã aqui, mais alguém que vai apresentar o dízimo, pode vir à frente. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela tua filha, que está apresentando o dízimo nesta tarde aqui na tua casa, que o Senhor receba a contribuição das mãos da tua filha, e que o Senhor abençoe poderosamente a vida dela, Deus, nesta hora de oração. E a todos os queridos irmãos que estão dando as suas ofertas, as suas contribuições, que venham ser grandemente abençoados por Ti, é o que nós te pedimos e te agradecemos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Põe na salva, meus amados irmãos. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto, né? E se alguém desejar uma oração, eu ficarei orando aqui, o Tiago vai me ajudar aqui na oração. Então, quem deseja uma oração, aliás, vamos fazer a oração de encerramento. Eu quero pedir uma oração aqui pela irmã Maria de Borba, irmãos. Ela foi diagnosticada com uma enfermidade, e que se Deus não fizer a obra, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Então, vamos orar para Deus curar, e se caso Deus permitir que tenha que fazer uma cirurgia, que tudo corra bem. Amém? Quem quer orar pela serva do Senhor, diga amém. Vem na frente, irmã, em nome de Jesus. Vamos orar por ela. É uma serva de Deus, irmão, não é por estar na frente dela. Pensa uma pessoa boa que está aqui, né? Mas os bons também passam lutas e tribulações. Isso é assim mesmo, né? Vamos orar por ela, igreja do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui está a tua filha nesta tarde. Ela que foi diagnosticada com esta enfermidade e que terá que fazer uma cirurgia caso o Senhor não venha operar na vida dela. Mas ela crê que o Senhor opera, eu também creio, e nós oramos pela cura da irmã Maria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela venha ser milagrosamente curada, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, dá saúde para a tua filha, meu Deus, confirma essa bênção, este milagre,
para que ela possa testificar da bênção e da vitória na sua vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento. Abençoa todos aqueles que aqui ouviram a tua palavra e que vão voltar para as suas casas. Leva-os de volta para as suas casas, guardados, protegidos e abençoados, livres de toda enfermidade e de todo mal, é o que nós te pedimos para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. A igreja diga amém, Jesus. Diga feliz comigo, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, Deus abençoe. Pastor Alex, Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe, irmão. Vão com Deus, meus irmãos, vão com Deus, minhas irmãs. Deus acompanha vocês.